Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com o meu e o seu coração nessa noite. Vou tentar ser o mais objetivo possível, visto que nosso horário ele avançou bem hoje. Tínhamos bastante programação aqui, mas eu não posso deixar de dizer de algo que o Senhor colocou no meu coração e algo que eu creio que vai falar muito com o seu coração também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre firmando, sua identidade em Deus. Firmar a nossa identidade em Deus. Para isso eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 32, Gênesis 32, eu quero ler um trechinho das Escrituras. Acho que não está funcionando aqui. Você passa para mim, Gabi, por favor. Gênesis 32, versos 27 e 28, a palavra de Deus diz assim. Aí o homem perguntou, como que você se chama? E Jacó respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. E por isso o seu nome será Israel. Amém? Esse é um texto muito conhecido de todos nós. E ele fala sobre uma pergunta que o Senhor faz através do anjo a Jacó, dizendo qual o seu nome. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre nomes. A Bíblia, ela está repleta, de significados, de nomes com significado. A verdade é que todos nós, especialmente você, homem de Deus, mulher de Deus, quando uma mulher de Deus já fica grávida, pensando ali no nome daquele bebê, certamente nós estamos pensando também no seu significado. Porque o significado dos nossos nomes, eles são importantes. Eles também falam um pouco sobre a nossa identidade. É interessante como que, depois que você dá nome aos seus filhos, você não consegue imaginar, quando você olha para eles, já teve essa impressão? Quando você dá nome aos seus filhos, depois que você deu o nome, que você convive, você olha para eles, você não consegue imaginar um outro nome? Já percebeu isso? Olhe para quem está ao seu lado, se tiver algum familiar seu, você consegue imaginar ele com outro nome? Com cara de quê que ele tem? É difícil, porque nós nos acostumamos. Eu confesso que quando a Esther, o nome do Pedro, meu filho, primogênito, ele foi um sonho. A gente estava naquela fase, a Esther grávida, nós muito indecisos sobre o nome da criança, e eu nunca fui muito atento a essa questão do nome, então eu pensava, bom, se a Esther, o nome que a Esther escolher está ótimo. Então, numa noite eu sonhei que eu estava chamando meu filho, Pedro, Pedro, e gente, é assim na minha vida. É o dia inteiro, Pedro, porque eu creio que aquele sonho foi algo de Deus, porque eu acordei e eu falei, Esther, eu sonhei que eu estava chamando Pedro. Ela falou, então o nome do nosso filho será Pedro. E é Pedro até hoje, gente. Então veio o Rafael, e sabe, o nome do Rafael foi algo que também, assim, nós cogitamos vários nomes e pensava um, pensava outro. Gente, hoje quando eu olho para o Rafael, ele tem cara de Rafael. É impressionante como que o nome conecta e se torna uma identidade. Mas quando a Esther falou Liz, eu falei, Liz? Eu tinha imaginado tantos outros nomes, mas a Esther falou Liz. E, gente, eu confesso que eu ficava ali, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, coloca outro nome no coração, Liz, Estranho. Gente, hoje eu olho para aquela bonequinha e parece que vinha automático, Liz, Porque é algo que Deus deu. E hoje nós conseguimos entender que nomes também forjam
identidade. O que nós estamos vendo aqui é que esse homem, Jacó, ele teve uma identidade formada através do nome que ele recebeu. O nome dele, Jacó, tinha uma simbologia, uma carga muito pesada. Jacó enganador. Ei, mas agora você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, porque como um príncipe você lutou e prevaleceu. Então Deus forjou uma nova identidade sobre a vida daquele homem. Em nossas vidas é assim também. Nós precisamos nos adequar à identidade que Deus tem para a nossa vida, e não à identidade que o mundo quer dar à nossa história. E Deus tem uma identidade para você. Deus tem um nome santo para você. Deus tem uma vida preparada para aqueles que um dia decidiram então firmar o seu nome nas promessas do Senhor. E é impressionante como a palavra de Deus mostra das mudanças que aconteceram na vida desse homem que era outrora enganador, trapaceiro, outrora tinha uma vida cheia de confusões e problemas, mas agora o nome deu um novo destino para ele. E assim Deus faz conosco. Por isso que a nova natureza em Cristo Jesus é também uma nova identidade. Agora você é conhecido não apenas como uma criatura, mas agora você é um filho da promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a tua história. O Senhor quer liberar sobre o DNA da tua vida. Então, os nomes, eles dão existência às coisas. Alguém um dia disse que o nome disso aqui é uma taça. Então, isso passou a ser uma taça. Alguém disse que um dia o nome disso seria uma garrafa. Então, esse produto passa a existir porque alguém deu um nome para a existência. Há um ramo na filosofia que fala sobre isso, que aquilo que não tem nome não existe. Então, o nome, ele libera algo sobre os acontecimentos futuros. Por isso é tão importante que haja batismo de nome. Já imaginou uma criança nascer sem nome? Talvez já tenha até acontecido. Nasceu os pais, e agora? Do que vamos chamar? Bem, nos tempos bíblicos isso era muito comum. Porque diferente de hoje, eles não tinham ultrassom, eles não sabiam o sexo, então muitos nomes eram dados ali ao nascimento. Muitos nomes eram dados quando aquela criança já dava os seus primeiros suspiros de vida. Porque o nome também libera um DNA sobre as pessoas. Deus deu poder a Adão para dar nome às coisas. Nós criamos o mundo à nossa volta pelos nomes que nós criamos. Gente, Adão, deu nome aos bichos. Adão, ele deu nome aos seus filhos. Adão deu nome à sua esposa. Eu vou pedir para a Gabi passar o texto. Para mim, o próximo texto, que é Gênesis 3:20, aonde a Bíblia fala assim que deu o homem, ou seja, Adão deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha isso. Olha como o nome traz um significado. Qual que é o significado do nome de Eva? Eva significa mãe de todos os viventes. Essa é a identidade, sabe, que aquela mulher teve. E através dessa nova identidade, ela pôde ter os seus filhos. Quando Deus criou Adão e Eva, o nome no original hebraico é Ish, Adão. Aliás, é Ish, macho, e Isha, fêmea. Esse é o significado original dos nomes. Deus não deu o nome de Eva, mas Deus deu o nome de Ish
Para homem é Ish, né? E a mulher Isha, macho e fêmea. Assim Deus os criou. Mas, entenda, a Bíblia diz, quem deu o nome de Eva à sua mulher foi o próprio Adão. Até então, Eva era só Isha. E quando Adão dá o nome para que Eva seja Eva, aquela mulher então não somente concebe os seus filhos, Caim e Abel, como também cumpre-se a vontade de Deus, que ela seria a mãe de todos os viventes. Olha a diferença que um nome traz. Uma declaração libera um destino. Uma declaração profética abre portas. Um nome traz à existência coisas que não existem. Então a identidade de Eva ficou firmada sobre esta palavra, como uma mãe de viventes. Sabe, isso é maravilhoso, porque mostra o poder da declaração, o poder da bênção, o poder da nomeação, o poder de trazer a identidade sobre as pessoas. E é por isso que é tão importante quando nós firmamos a identidade dos nossos filhos. Por isso é tão importante quando nós firmamos a identidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor. É realmente algo importantíssimo um pai declarar sobre o filho: você é filho amoroso, você é filho da promessa, Deus tem bênçãos para a sua vida. Como é importante e como faz a diferença uma declaração de um pai, de uma mãe sobre um filho. Mas o contrário também é verdadeiro. A declaração maldita: você é um burro, você é um idiota, você não serve para nada. Você está trazendo uma identidade sobre aquela criança. Você está trazendo uma identidade negativa sobre o destino daquela pessoa. Então é importante que nós tenhamos como parte da nossa vida, da nossa sabedoria, fazer declarações corretas, dar nomes corretos para as pessoas, para que elas não fiquem estigmatizadas ao longo de toda a sua história por um nome dado sem sabedoria. A autoestima dos nossos filhos depende muito dos nomes que nós pronunciamos sobre eles. Em Gênesis 49, esse mesmo Jacó, que um dia teve o seu nome mudado, ele também vai dar nome para os seus filhos. Mais do que dar nome, Jacó vai dar identidade para os seus filhos. No capítulo 49 de Gênesis, a Judá, ele diz: você é um leãozinho. Você sabe, e nós sabemos que Jesus é dessa tribo, ele faz parte da linhagem da tribo de Judá. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Davi também é dessa tribo. Veja, essa identidade de uma tribo de leões foi lançada por Jacó lá no início de sua caminhada, quando no texto aqui de 49 de Gênesis, ele diz a Judá, o seu filho: você será um leãozinho. Issacar, você é um jumento de ossos fortes. Adã, você é uma serpente, disse Jacó. Agade, você será um vencedor de exércitos. A José, você é um ramo frutífero. E Jacó foi dando nome a cada um dos seus filhos. Só que veja que Jacó não dá só um nome, Jacó dá uma identidade. Jacó libera sobre eles uma promessa, um destino, dizendo: ei, você é um ramo frutífero. Você é um vencedor de exércitos. Você é forte, você tem ossos fortes. E isso libera uma identidade nova que faz com que aquela geração, ela prevaleça, ela permaneça, ela seja prolongada. E nós sabemos, porque nós somos hoje essa geração. Nós somos filhos dessa mesma promessa. Nós fazemos parte desse mesmo DNA
de identidade que foi forjada lá sobre os nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Passa para mim, Gabi, por favor. Deus tem um outro nome para ressignificar a nossa vida. Nessa história de Gênesis 35, nós vemos Raquel estava morrendo. Você lembra da história? E quando essa mulher estava ali, tendo seus últimos suspiros de vida, ela estava grávida. E o verso 18 nos traz uma informação no mínimo inquietante, quando a palavra fala que ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou de Benjamim. Veja, Raquel estava sofrendo de dores, e é exatamente esse o significado de Benoni, alguém que sofre de dores, ao contrário de Benjamim. Benjamim significa filho da destra, ou seja, Jacó não se agradou em chamar o filho de filho da sua dor. Isso era o mesmo do que profetizar derrota e infelicidade sobre a vida dele. Benoni é uma declaração maldita. Benoni era uma declaração que ficaria marcada pelo resto de sua vida. Imagine você ser chamado de filho da dor. Essa era a marca, o estigma que ficaria sobre a história de Benjamim. Se o seu pai não tivesse se posicionado e falado, não, ele não vai se chamar Benoni, eu não vou ter um filho que vai ser estigmatizado pelo resto de minha vida, chamado filho de minha dor. Não, eu quero ter um filho que será chamado de filho da minha destra. Vai ser o meu braço direito. E foi isso que Jacó determinou sobre a sua história, foi isso que ele determinou sobre a história de Benjamim. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso, eu fico pensando quantos de nós não estamos dando nomes às pessoas, ou a nós mesmos, a partir das nossas frustrações. Pense que Raquel tinha todos os motivos para chorar, para lamuriar, para ficar triste, porque ela estava à beira da morte. Mas ela não podia dar nome, sabe, um nome negativo às suas frustrações. E infelizmente isso é o que acontece com frequência. Jacó interrompe aquilo e diz, o teu nome não será Benoni, não será o filho da minha dor, será Benjamim. Isso muda o destino daquela criança. E nós precisamos ser assim também, irmãos. Nós não podemos pegar as frustrações da nossa vida e permitir que as nossas lutas, os nossos momentos de sofrimento, sejam marcados em nossa vida, de modo que nós sejamos conhecidos pelas nossas frustrações. Parece que tem gente que determinou isso sobre a sua vida já meio que no automático. Está tão recente aí a pandemia que passou. E quantas pessoas estão determinando a sua vida e a sua história pelos sofrimentos e pelas lutas, pelas frustrações que tiveram lá na pandemia. E aí tem muita gente ainda dizendo, a pandemia, sabe, lá na pandemia eu quebrei, sabe, lá na pandemia eu fali, lá na pandemia o meu corpo físico, eu peguei o Covid, depois eu não tenho mais a mesma saúde. Você está se auto-estigmatizando a partir das suas frustrações, das suas lutas, das enfermidades que você enfrentou. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Raquel estava errada, ao passo que Jacó estava certo, dizendo, não vou estigmatizar a minha história por um momento difícil. Não vou estigmatizar a minha história por um momento de luta. Eu sei que eu não preciso pedir a você, levante a mão aqui, quem já passou por luta. Todos nós passamos. Algumas delas talvez tenham até marcado a nossa história. Mas eu quero dizer para você que você é muito mais do que as lutas que você enfrentou, amém? Você é muito mais do que os problemas
que você teve que conviver com eles, você é maior, há uma unção de Deus, de superação, há uma palavra de Deus, há um nome celestial para você, filho da minha destra, e não filho da minha dor, e não filho da minha frustração. Jesus também deu nome aos discípulos, vou pedir para a Gabi passar. Simão, o instável, ele se torna alguém confiável, firme. Agora ele é Pedro, uma rocha. Olha só. A Bíblia fala, Jesus chamava Simão de Simão. O que é Simão? Simão é um caniço agitado pelo vento. Esse era o significado do nome Simão. Alguém instável. Alguém que vive de altos e baixos. Conhece alguém assim? Alguém que ora está bem, sorrindo, alegre, sorridente, declarando, vai dar tudo certo, mas amanhã está lá no fundo do poço, dizendo, de novo, só comigo. Simão era essa pessoa instável, era o caniço agitado pelo vento, mas vem Jesus e muda a história daquele homem, o que ele se torna? Pedro, firme, rocha. Jesus ressignificou a história desse homem. E Jesus quer ressignificar a sua história, amém? Jesus quer dar um novo destino à sua vida. Então, todos os sentimentos, os ressentimentos, as lutas precisam dar lugar a esse novo homem que está nascendo, a essa nova mulher que está nascendo dentro de você. Senão seremos estigmatizados o resto de nossa história, mas continua. Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, agora são os filhos do trovão, os filhos da tempestade, são homens incrivelmente fortes para domar situações difíceis, pressões. Jesus chama ele de os Boanerges. Uau! Isso é uma bênção, irmãos. Você ser chamado de o filho do trovão, alguém que supera as tempestades da vida. Alguém que passa pelas lutas e a despeito das lutas persevera, permanece firme, não abandona o Senhor, a sua fé é a sua bandeira. E eu creio que Deus vai declarar sobre homens e mulheres, nesse tempo, nessa estação que nós estamos vivendo, você é um Boanerges, amém? Você é o filho do trovão, você vai superar as tempestades da vida, amém? Você recebe essa palavra? Nós precisamos crer nisso, irmãos. Jesus ressignifica a tua história, de um homem instável, abalado, de uma pessoa emocionalmente fraca. Deus torna você uma criatura perseverante, um homem, uma mulher de Deus. A Radassa, ele chamou Esther. Esther significa estrela. É alguém que veio para brilhar, e a gente sabe da história no enfrentamento contra todas as hostes malignas, como aquela mulher se levantou para brilhar, para suportar, para resistir. Alguém que ressignificou a sua vida. Saulo se tornou Paulo. Aquele que outrora perseguia cristãos, matava, agora ele se torna uma das maiores colunas do Evangelho. Pelo menos 70% do Novo Testamento estão escritos por causa da vida desse homem, que era só o Saulo, perseguidor da igreja. Mas agora ele é Paulo, firmado nas promessas de Jesus. Jacó vai se tornar Israel, Abrão vai se tornar Abraão, Saraí vai se tornar Sara. E tudo isso tem explicação, irmãos. Eu tenho uma pergunta que eu coloquei, vou pedir para a Gabi passar para nós, que é: por que essa renomeação? Por que na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos mudanças de nome, pessoas sendo ressignificadas? Sabe por quê? Eu vou pedir para a Gabi passar, porque nome cria identidade. Quando Jesus foi batizado, preste atenção nisso, o Pai disse: Tu és o meu filho amado. E isso aqui, meus irmãos, é mais do que um título, é uma identidade. Nós precisamos de identidade celestial para viver nessa terra.
Jesus não deu só um nome. Jesus não deu só um título. Sabe? Jesus batizou o seu filho com identidade, fortalecendo ele, forjando o seu caráter, a sua personalidade, em uma personalidade madura, através de uma palavra declarada, através de uma identidade firmada. E isso precisa ser algo corriqueiro na vida do homem e da mulher de Deus. Veja, ali na frente nós podemos encontrar o inimigo das nossas almas. O diabo é especialista nisso. Está lá ele tentando a Jesus no deserto e sempre ele colocava a pergunta certa na hora da crise. Não é assim que o diabo faz conosco? Ele coloca a pergunta certa nos seus momentos de maior dificuldade. Então ele chega para Jesus e diz: ei, se és filho de Deus. O diabo estava evocando a identidade de Jesus. Só que Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha uma identidade muito firmada, porque o Pai já tinha liberado sobre ele: você é um filho amado. E uma pessoa com identidade firmada, ela não é uma pessoa rasteira. Ela não se convence às lamúrias do inimigo sobre os seus ouvidos, pelo contrário, ela é uma pessoa firme, porque há uma identidade firmada sobre ela. Provérbios 27 diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Coisa terrível é a alma sedenta, porque a alma sedenta ela aceita de tudo. A alma sedenta, ela engole de tudo, e muitas vezes é nessa que a artimanha do inimigo acaba funcionando sobre homens e mulheres de Deus. Porque são almas sedentas, não são almas fartas, não são almas supridas. E eu pergunto a você hoje: você é suprido em Deus? Ou você é um carente espiritual, que quando Satanás, assim como uma ratoeira, coloca uma isquinha ali para você, você é facilmente atraído para aquela ratoeira? É assim que o inimigo tem destruído a vida de muitas pessoas, porque a nossa identidade mais rasteira, ela é uma identidade emocionalmente frágil. São pessoas que não têm afirmação sobre a sua vida, são pessoas que não têm a revelação: eu sou o filho amado, eu me alimento dos prazeres que vêm do meu Pai, eu sou suprido, eu sou abençoado. Então, a identidade de Jesus, meus irmãos, era maior do que as suas tentações. Por isso que Satanás pôde tentar Jesus por 40 dias naquele deserto e ele não cedeu. Sabe por quê? Porque a identidade de Jesus era maior do que as suas tentações. Eu pergunto a mim e a você nessa noite: será que a nossa identidade está tão bem firmada em Jesus, de modo que nós podemos suportar as tentações? Ou nós temos sido facilmente, identificados pelo inimigo? Ou a sua carência espiritual, emocional, tem levado você a cair na sutileza maligna dos enganos de Satanás? Você lembra de Daniel? Daniel foi um profeta muito além daquilo que qualquer um de nós podíamos imaginar sobre um jovem. A identidade de Daniel e também dos seus amigos, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A identidade deles foi capaz de suportar todos os ensinos da Babilônia. Você sabe que quando o povo de Israel foi cativo, e quando eles foram levados cativos para estarem lá na Babilônia, houve uma espécie de acordo. Nabucodonosor, ele não massacrou todo Israel. Ele falou: olha, ao invés de fazer guerra, derramar sangue, eu quero só que toda a casta intelectual de Israel, ou seja, os mais inteligentes, os mais espertos, venham aqui comigo para a Babilônia.
Entre eles estava Daniel e os seus amigos. E a gente sabe que lá eles foram sabatinados. Eles foram colocados na escola dos caldeus para receber o ensino sobre o Deus Baal. Esse era o intento de Nabucodonosor, que aqueles jovens deixassem de acreditar no Deus de Israel e agora passassem a acreditar em Baal. Mas o que a Bíblia nos diz é bem diferente disso. Aqueles meninos resistiram. Aqueles meninos perseveraram. A história Daniel na cova dos leões é um clássico que mostra um jovem resoluto da sua fé, convicto de quem é que ele servia, e mesmo sendo colocado nu em uma cova com leões, ele superou esse desafio. Muito mais, e podemos dizer sobre os que foram jogados na fornalha, acesa 7 vezes mais, de modo que até quem jogava na fornalha era torrado. Mas aqueles homens passaram por essa fornalha, porque havia uma identidade sobre eles. Pessoas que têm identidade bem firmada, são pessoas resistentes a momentos e intempéries da vida. Por isso você precisa saber quem você é. Por isso eu preciso saber em quem a minha identidade está firmada. Porque se eu sou filho amado, nada me abala. Se eu sou filho amado, nenhuma questão do diabo como essa, se tu és filho de Deus, terá efeito sobre a minha vida. Veja, Nabucodonosor mudou o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tem um nome muito bonito, um significado riquíssimo na Bíblia. Significa, Jeová é o meu juiz. Quando ele entrou na Babilônia, ele foi rebatizado com esse nome aqui, Beltesazar, que significa, Balat-Sulzur, protege a sua vida. Nabucodonosor tentou colocar um estigma de um deus babilônico sobre ele. Ananias, que significa, Jeová tem sido gracioso, se tornou, quando entrou lá na Babilônia, Sadraque. E Sadraque significa decreto do Deus da lua. A Misael significa quem é como Jeová. Olha que significado maravilhoso. Ele se tornou Mesaque, que quer dizer quem é como Acur, o Deus da lua. A Azarias, que significava Jeová é o meu socorro, foi dado o nome de Abednego, servo de Nego, Deus da guerra dos babilônicos. Houve um assédio da parte de Nabucodonosor, e o diabo é assim, meus irmãos, é como esse rei ímpio, ele quer dar nome para você, ele quer mudar o seu nome, ele quer colocar um estigma sobre a sua história, ele quer colocar um dos nomes pertencentes a ele, e não o nome que você recebeu de Deus. Agora, algo que nós precisamos entender, quando um filho nasce, quem dá o nome para ele, não é o diabo, mas é o pai. O pai te deu um nome, amém? Nós precisamos aceitar o nome que Deus deu a nós. Há um nome que fortalece a nossa identidade, porque a nossa identidade não está em rótulos. Nabucodonosor tentou colocar um rótulo novo sobre Daniel, sobre Ananias, sobre Misael e Azarias. Mas como eles tinham uma identidade bem firmada, eles sabiam que eles podiam prevalecer até mesmo contra os rótulos que eram colocados em sua vida. E eu quero dar essa palavra para você. O diabo talvez tente colocar um rótulo sobre você. O diabo talvez queira colocar uma marca negativa sobre você, para que você seja conhecido por algo que não tem a ver com a marca que Deus tem à sua vida. Então nós não podemos deixar que a crise, que os momentos difíceis, que as lutas denomem a nossa vida, mas ao contrário, você dá nome à sua vida.
Você dá nome às estações difíceis. Eu vou passar para o próximo slide. Que estações difíceis criam, aliás, estações de crise produzem testemunhos. Está ali a história de uma pessoa que foi perguntada, diz a Bíblia, em João 9, 2 e 3, os seus discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Falando aqui sobre o cego de nascença. Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, estações de crise devem produzir em nós testemunhos. Talvez você, passando por momentos difíceis, e como disse aqui, todos nós passamos por crises, por momentos de luta. Talvez você dê o nome errado. Tem gente que fala, eu estou passando por uma crise financeira terrível. Eu estou passando por uma enfermidade terrível. Você está perdendo a oportunidade de fazer da tua crise um belo testemunho. Porque quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, muitos de nós vamos aprender que às vezes os nossos maiores momentos de luta, seja ele na área da enfermidade, seja ele na área financeira, seja ele na área das emoções, tem um objetivo de glorificar a Deus em nossa vida. A Bíblia fala sobre a mulher sirofenícia, um dos textos que eu mais cito aqui, quando aquela mulher então é confrontada por Jesus, porque tudo que ela queria era comer dos pães, das migalhas que estavam embaixo da mesa, e Jesus fala, não posso pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher podia ter se saído de vítima, aquela mulher podia ter denunciado Jesus, aquela mulher podia ter ficado irritada, mas não. Ela fez da sua maior crise, do seu confronto, uma oportunidade para tratar o seu próprio caráter. E às vezes é assim que Deus vai permitir em nossa história. Às vezes a sua crise financeira é uma maneira de Deus tratar o teu caráter. Às vezes a tua luta na área emocional é uma maneira de Deus colocar em ordem a tua vida interior. Às vezes a tua enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado e amanhã você tem um lindo testemunho que vai fortalecer a vida de muitas pessoas. Então a escolha é sua. Você quer ser a vítima da história e ficar a tua vida toda se lamuriando porque aconteceu comigo, porque foi desse jeito? Faça como você quiser, mas eu quero dizer que o cego de nascença se tornou uma prova viva, através das próprias palavras de Jesus. Não foi porque ele pecou, não foi porque os pais dele pecaram, mas é para que o poder de Deus se mostre através da vida dele. Então você pode dar nome à sua crise. Quem sabe você está passando uma crise financeira, chame essa crise de um momento de Deus me preparando para a bonança. Não é um nome melhor? Chame esse tempo como uma entre-safra, entre as lutas e a provisão e a prosperidade. Você dá nome. Você libera o destino sobre a sua vida que você determinar. Então, se você passar a tua vida, porque o momento está difícil, se tornando sempre a vítima, algo realmente ruim irá acontecer. Você está determinando isso. Nós temos homens conhecidos na Bíblia, como por exemplo, qual era o nome do homem que estava lá na Porta Formosa? Eu não sei. A Bíblia não fala. Qual era o nome, por exemplo, do homem que estava lá no tanque de Betesda? Não sabemos. Qual era o nome do gadareno? Não sabemos. Mas nós sabemos que um era o gadareno, o outro estava na Porta Formosa, o outro estava lá no tanque de Betesda. Seja qual for, irmãos, o que a gente aprende ali é que esses homens se tornaram conhecidos pela sua dor. O gadareno se tornou conhecido não pelo seu nome, ele se tornou conhecido pelas legiões de demônios que habitavam sobre ele.
Então tem muita gente que se permite ser conhecido pelas suas dores. Às vezes não sei o nome da pessoa. Quem que é a pessoa? Ah, é aquela pessoa que foi traída. Misericórdia, irmãos. Ah, quem é a pessoa? Por que que aquela pessoa, ela é conhecida como uma pessoa depressiva? Porque é uma pessoa que perdeu o emprego, passou por um momento difícil. Ele se deixou ser conhecido como depressivo, como traído. Então nós precisamos lutar para não fazer das nossas dores a identidade das nossas vidas. Eu não quero ser o gadareno. Eu não quero ser o homem na Porta Formosa. Eu não quero ser o homem do tanque de Betesda, porque há uma identidade celestial sobre a minha vida. E você não pode permitir que o inimigo dê nome a você, que o inimigo faça com que você caminhe na sua identidade mais rasteira. E é por isso que Deus, naquele momento, fala através do anjo: ei, qual é o seu nome? E ele vai dizer: o meu nome é Jacó, como forma de dizer, eu estou confessando. Eu era enganador, eu era trapaceiro, mas agora o anjo fala: ei, agora você é um príncipe. E se você é um príncipe de Deus, você precisa andar como um príncipe de Deus, precisa sentar como um príncipe de Deus. Um príncipe não engana as pessoas. Um príncipe não trapaceia. Um príncipe não negocia o seu caráter, o seu chamado. O príncipe não negocia os seus valores, pelo contrário. O príncipe é chamado para cumprir um propósito debaixo da presença de Deus. Então ande como um príncipe. Se você está ao lado de uma mulher, fale: ande como uma princesa. Você foi chamado para ser um príncipe? Você foi chamado para ser uma princesa? Para andar diferente. Eu vou chamar o louvor aqui já. Mas eu queria que você entendesse e hoje fizesse essa pergunta para você mesmo: qual é o seu nome? Como você é conhecido? Você sabe que a Bíblia tem muitos Josés. E José, ele é conhecido como uma pessoa que muda estações. Nós temos, por exemplo, José de Arimateia, um homem rico e pertencente ao Sinédrio, da mais elevada magistratura hebraica. Ele foi o que bancou o sepultamento de Jesus. Nós temos José Barnabé, ele era um provedor, um mentor. Ele pegou uma das suas posses, das suas propriedades e entregou à igreja primitiva. Ele era um abençoador. Realmente estudar a história de José Barnabé é encantador, porque quando você lembra o lugar de onde veio, esse homem era herdeiro de toda a ilha de Chipre. E a ilha de Chipre, naquela época, era a ilha mais rica em cobre. Toda a sua herança ele coloca aos pés dos apóstolos. E ele se torna o maior discipulador de Paulo, daquele que nós falamos que mudou toda a trajetória do Novo Testamento. Mas o que dizer de José do Egito, que alimentou todo o mundo antigo? Ele era um provedor abundante. E o José, pai de Jesus, aquele que cuidou do mestre, aquele que protegeu a sua família. Todos os Josés da Bíblia são provedores. Eu sinto que alguns vão mudar o nome para José amanhã, porque há uma graça de Deus sobre a identidade que é firmada. E desde Gênesis 49, quando Jacó declarou sobre José: José, você será um ramo frutífero. Hoje nós somos conhecidos como o que, irmãos? Como os filhos de Israel. Todos nós somos filhos desse José, do qual foi profetizada uma identidade sobre a vida dele. E nós temos a mesma herança em abundância espiritual das bênçãos que o Senhor quer entregar sobre a nossa vida. Então você não pode ser conhecido por um diagnóstico depressivo, doente, desequilibrado. Você é muito mais do que os nomes que você recebeu. Você é muito mais do que aquilo que a vida tenta pintar sobre você. Há uma promessa celestial sobre a sua vida. Há uma promessa celestial sobre as suas crises,
sobre os seus momentos de lutas. Como dissemos aqui, todos nós, querendo ou não, passaremos pelas mesmas lutas, por dificuldades, por tristezas, por momentos difíceis, mas você vai dar nome à sua luta. Quer fazer da sua luta o seu maior estigma e ficar rotulado pelo resto de sua vida? É uma escolha que você faz. Mas eu, no nome de Jesus, estou aqui para dizer a você hoje: há poder e autoridade no Pai, para que você possa vencer as suas maiores lutas, e mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tempestade, você visualizar os céus e poder declarar: a minha identidade está firmada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não sou uma vítima do mundo, não sou uma vítima da sociedade. Eu não quero passar o resto da minha vida falando que se hoje eu estou mal é porque o outro ficou bem. Preste atenção, meus irmãos, isso não vem de Deus. Se hoje eu estou mal é porque eu me permiti ficar mal. Se hoje eu estou no buraco, no fundo do poço, é porque de alguma forma as minhas decisões, as minhas escolhas me permitiram estar nesse lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, está nesse lugar hoje. A Bíblia fala que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Ele está aqui hoje para trazer cura sobre as suas enfermidades. A palavra de Deus fala que Ele é Deus El Shaddai, Deus mais do que suficiente, Deus mais do que abundante. A abundância no Pai, para você não viver uma vida de escassez, de miséria, de infortúnios. Aproprie-se da bênção celestial que está sobre esse lugar. Há uma bênção sobre a sua vida, você recebe isso? Fica em pé. Feche seus olhos. Deus do secreto, sempre me ouves, és minha fonte, minha porção pra vida inteira. Eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. De aliança, sempre me encontras, és minha rocha, meu firme fundamento, e eu ainda terei fome. Eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. Bom
no dia bom, no dia mau. tu tens as minhas mãos, No dia bom, no dia mau. tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau, sim, só tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou um casal e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os seus altares. Ó Senhor, há um lugar propício nessa noite, meu irmão. Há um lugar propício para mudança de identidade. Há um lugar propício hoje para que todos os rótulos, todos os estigmas malignos sobre a sua vida caiam por terra. Há um lugar propício hoje para que Benoni, o filho da dor, dê lugar a Benjamim, que é o filho da destra do Pai. Há um lugar propício hoje para que você receba no seu coração, caso ainda não tenha recebido, a afirmação do céu: você é filho amado, você é o filho do prazer do Senhor. Tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau, com toda a tua força declare: tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau, tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou um casal e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Sabe, uma coisa que eu estava aqui pensando: Jesus, quando ele andou nessa terra, ele manifestava as obras do Pai de uma forma tão natural, tão sublime. Não era arrogância, não era soberba, mas ele dizia para as pessoas: as escrituras testificam ao meu respeito, João Batista falou ao meu respeito, Moisés falou ao meu respeito,
Jesus era tão bem firmado na identidade celestial, como filho do Pai celestial, que ele podia naturalmente dizer: eu sou. Eu sou. A Bíblia testifica ao meu respeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, pessoas com uma identidade firmada em Cristo, pessoas com identidade celestial, são pessoas caras, são pessoas que estão em falta na nossa sociedade. Ao contrário disso, o que nós vemos é uma carência, como a pastora Esther falou hoje lá no batismo. Nós vimos cair por terra um espírito de orfandade, nós vimos cair por terra declarações de órfãos espirituais, que não tinham recebido ainda a identidade, a afirmação divina sobre os seus corações. E é por isso que Provérbios 27, como lemos, diz: a alma farta pisa os favos de mel, mas para a alma sedenta até o amargo é doce. Como é bom ter uma alma farta, como é bom não depender de circunstâncias, de pessoas, de momentos, porque há pessoas que estão assim: que venha um momento bom sobre a minha vida, quando acontecer isso, o dia que eu for promovido, o dia que eu for curado. Não faça isso. Desfrute daquilo que Deus te entregou hoje. Se você consegue encher o teu pulmão com ar, é porque é uma bênção sobre a sua vida, amém? É porque o Senhor está se revelando como Deus é o Shaddai. Ele é mais do que suficiente sobre a sua vida. E há uma promessa hoje sobre você, que você só precisa fazer assim: eu quero essa promessa. Então feche os seus olhos mais uma vez. Essa canção ela fala no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, encontrei os teus altares. É o Salmo 84 que diz: mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que qualquer dia em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Não tem lugar melhor do que essa presença. Então agora, enquanto nós cantarmos essa canção, faça assim, faça: eu quero, Senhor, eu quero ser farto, enche a minha alma, Senhor, eu quero sair dessa minha natureza rasteira, eu quero dar lugar ao novo de Deus para a minha vida, Senhor. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Sim, só tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Aleluia, aleluia. Que saia de nossas vidas todo diagnóstico maldito de depressão, de enfermidade, de dores. Eu declaro você
curado, eu declaro você liberto, eu declaro você próspero, eu declaro que você é um homem e uma mulher generosa, eu declaro que a palavra do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, eu declaro que nenhum demônio tem autoridade sobre a sua vida, você é filho, você tem uma natureza firmada, uma identidade firmada no Pai, na presença do Senhor. Por isso hoje, receba a sua melhor versão, receba a sua identidade verdadeira. A sua identidade é ser um filho do Pai, e nessa noite o Senhor libera sobre você essa promessa. Vive sua identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Senhor. Cremos isso, Senhor. Aleluia, aleluia. O guarda encontrou casa e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Pai, estamos encerrando, Senhor, essa noite, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Há uma abundância tão grande, Senhor, que vem do alto sobre esse lugar, Senhor. Há uma nítida presença do Teu Espírito pairando, Senhor, sobre esse lugar, sobre os nossos corações. Continua, Senhor, produzir em nossos corações um temor santo. Nós queremos nos aproximar cada dia mais. Queremos estar mais perto, Senhor, da Tua glória, da Tua graça. Queremos ser reconhecidos conforme a natureza e o destino que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Por isso hoje declaramos abaixo todo rótulo de maldição, abaixo todo estigma de morte, e damos lugar, Senhor, a nossa natureza nova em Cristo Jesus, filhos amados, filhos pertencentes ao Pai Celestial. Pai, te agradecemos, que o Senhor possa nos dar, ao longo dessa semana, que vai ser uma semana de oração, nos dê a provisão do alto, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Senhor, todos os dias dessa semana, quando estivermos aqui reunidos também orando, libera o céu sobre esse lugar, Senhor, para que a sua graça seja vista em nossos corações. Obrigado por essa noite. Espírito Santo, nos acompanhe até as nossas casas, nos acompanhe no dia de amanhã, nas nossas atividades, no nosso trabalho, faculdade, nos relacionamentos, no ambiente familiar. Que a presença do Senhor seja uma constante sobre os nossos corações. E esta semana, Senhor, será uma semana de vitórias para o seu povo. Eu creio, Senhor, será uma semana repleta de testemunhos abençoados da manifestação e da graça do Senhor. Aleluia. Dê o teu melhor aplauso ao Senhor. Aleluia. Jesus, receba, Senhor, a adoração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vai na bênção, vai na paz. Boa semana.